Dia 11 de março de 2011, um terremoto seguido de um tsunami causou grandes estragos na província de Fukushima, no Japão. Dentre os muitos problemas que esses desastres naturais trouxeram para essa província, um especial era muito preocupante: a explosão nos reatores da central nuclear de Fukushima 1, o que causou um grande vazamento de césio radioativo, o famoso Césio-137. Dia 12 de março de 2011, às 9 horas da manhã, Dmitry Ferreira, goiano, morador da cidade de Inami, na província de Fukushima, sai para ver os estragos que o tsunami e o terremoto causaram em sua cidade. Não havia ninguém nas ruas. Ao voltar para casa, Dmitry se depara com sua esposa parada na frente de casa gritando para ele entrar, pois tinha acabado de ver na televisão que havia um provável vazamento na usina de Fukushima. Dmitry pegou o carro, abasteceu em um posto de gasolina e fez algumas compras em um mercado antes de se isolar em casa com sua esposa. Não por acaso, Dmitry já sabia o que era passar por um vazamento radioativo em sua cidade, pois morava em Anápolis, a 48 quilômetros de Goiânia, no ano de 1987. Olá, bem-vindo ao Funil de Histórias, o lugar onde você conhecerá incríveis histórias verdadeiras, ou quase isso. Muito já se ouviu falar do acidente nuclear de Chernobyl, e quando aconteceu o acidente em Fukushima, todos lembraram dele. Mas o que poucas pessoas lembram, e Dmitry é uma das exceções, é que já tivemos um acidente grave no Brasil, na cidade de Goiânia, envolvendo o Césio-137. Tudo aconteceu em setembro de 1987, apenas 1 ano e 5 meses após o acidente da usina nuclear de Chernobyl. O que ocorreu naquele ano foi considerado o maior acidente radioativo da história, fora de uma instalação nuclear. Mas a história começa 2 anos antes, em 1985, quando o Instituto de Radiologia havia sido fechado e abandonou, no prédio onde funcionava, um aparelho de radioterapia. Esse aparelho utiliza o isótopo Césio-137 para funcionar. O aparelho abandonado no prédio desocupado foi encontrado 2 anos depois por 2 homens, os catadores de sucata Roberto dos Santos e Wagner Mota. Os homens entram num galpão abandonado do Instituto Goiano de Radioterapia, removem a cápsula do aparelho e vendem para um ferro velho, propriedade de Devair Ferreira. Foi Devair quem acessou o material radioativo que estava dentro da cápsula. Com a ajuda de uma chave de fenda, Devair abriu a cápsula e encontrou um pó branco. Tratava-se de cloreto de césio, um sal muito parecido com o sal de cozinha, cloreto de sódio. Foi nesse momento que Devair manuseou 19,26 gramas do Césio-137. No outro dia, sofrendo diarreia, tontura e com a mão inchada, ele procurou atendimento médico. Os sinais sugeriam, segundo o diagnóstico, um tipo de reação alérgica causada pela ingestão de alimentos em más condições. 3 dias depois, Devair entrou na garagem e notou um brilho saindo de dentro da cápsula, e percebeu que o pó agora irradiava uma luz azulada quando estava no escuro. Achou bonito o que via e pensou que aquele pó poderia ser valioso, como uma pedra preciosa ou mesmo algo sobrenatural. Levou então o Césio para casa para mostrar para familiares e amigos. Dentre os amigos e parentes de Devair que tiveram contato com o sal de Césio-137, quem mais sofreu foi sua sobrinha de 6 anos de idade, Leide das Neves Ferreira, e sua esposa, Maria Gabriela. Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou alguns fragmentos para casa e Leide brincou com eles. Após a brincadeira, Leide não lavou as mãos e foi comer um ovo cozido feito por sua mãe. A menina acabou ingerindo césio enquanto comia. Leide e Marília Gabriela morreram um pouco mais de 1 mês depois do contato e foram sepultadas em caixões de chumbo para evitar a contaminação do solo e dos arredores. O enterro das duas foi marcado pela histeria da população, que não queria que elas fossem enterradas no cemitério da cidade, por medo de contaminação das demais pessoas. A vizinha Sueli de Moraes, que também foi contaminada, diz que quando os caixões chegaram ao cemitério,
as pessoas começaram a tirar pedras e tijolos, tentando impedir o sepultamento. Abre aspas. Os corpos foram descontaminados e eles decidiram enterrá-los em pesados caixões de chumbo, com uma preocupação adicional para tranquilizar as pessoas. Mas o que aconteceu foi o oposto. As pessoas entraram em pânico. Muitos em Goiânia acreditavam que os corpos iriam contaminar o cemitério, e muitos no Brasil acreditavam que toda a cidade estava contaminada, que os produtos agrícolas do estado de Goiás estavam contaminados. Isso não era verdade. Havia muita desinformação que ajudava a espalhar o pânico, fecha aspas. Mas vamos voltar um pouco, antes do enterro e da histeria da contaminação. O Césio-137, por ser uma substância capaz de absorver umidade, tem uma grande capacidade de grudar em objetos, como roupas e utensílios, o que ajudou a espalhar o material radioativo por muitas partes de Goiânia em poucos dias. Muitas pessoas em torno da família de Devair começaram a exibir sintomas de síndrome aguda da radiação, que inclui náuseas, vômito e predisposição para infecções e hemorragias. A esposa de Devair começou a suspeitar que a doença teria ligação com o estranho pó brilhante que o marido havia descoberto. Sueli de Moraes, a vizinha, contou em uma entrevista à BBC News Brasil o que aconteceu quando Maria decidiu livrar-se do pó. Abre aspas. Maria Gabriela pôs o cilindro em um saco plástico e o levou de ônibus para um escritório de saúde do governo local, onde ninguém sabia o que era, mas o guardaram. Fecha aspas. Já haviam se passado 15 dias desde o início da contaminação. No hospital, os médicos começaram a considerar a hipótese de envenenamento por radiação. Foi então que pediram ao físico Walter Mendes Ferreira que examinasse o dispositivo. Ele pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi ao escritório de saúde. Walter também deu seu relato à BBC News Brasil, contando como foi que descobriu a radioatividade. Abre aspas. Quando estava a cerca de 80 metros do escritório, o detector começou a agir de forma estranha e pensei que estivesse com defeito, fecha aspas. Não acreditando no que via, Walter então pediu outro detector e voltou ao escritório, abre aspas. Mais uma vez, a 80 metros, o detector começou a ficar saturado. Isso significava que ou estava em um lugar com um campo de radiação muito alto ou que ambos os detectores estavam defeituosos, fecha aspas. Foi nesse momento que Walter viu um bombeiro saindo do posto de saúde carregando um cilindro a fim de jogá-lo no rio, como ele relata em sua entrevista. Abre aspas. Eu disse, pelo amor de Deus, não. Imediatamente evacuei o posto de saúde e perguntei aos trabalhadores locais de onde vinha aquilo. Eles me disseram que uma mulher de um ferro velho o havia levado. Fui ao ferro velho e antes de entrar detectei radiação por todos os lados, fecha aspas. Passaram 15 dias após os primeiros contatos com o Césio-137 para que o alerta de contaminação fosse dado em Goiânia. Ao todo, 4 pessoas morreram diretamente por causa da radiação do Césio-137 nos dias posteriores ao acidente. Além da esposa e da sobrinha de Devair, 2 funcionários de seu ferro velho, responsáveis pela abertura do aparelho e a remoção do chumbo que aproveitariam da máquina, faleceram dias depois. Devair e seu irmão Ivo, pai da menina Leide, morreram anos depois. O primeiro de câncer em 1994 e o segundo com um enfisema pulmonar em 2003, devido ao hábito de fumar que adquiriu em decorrência da depressão que desenvolveu após a perda da filha. O acidente com o Césio-137 em Goiânia foi considerado de nível 5 na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 1 até 7, sendo que Chernobyl é classificada no valor máximo e Fukushima apresentou o nível 6. De acordo com essa escala, o nível 5 apresenta liberação de quantidade limitada de materiais radioativos com várias mortes ou grande quantidade dentro de uma instalação. Milhares de pessoas foram levadas ao Estádio Olímpico de Goiânia, onde foram construídos abrigos para possíveis contaminados. As pessoas que foram para o estádio passaram por exames em busca de vestígios de radiação e muitos receberam alta após tomarem banho com água, sabão, vinagre e hidróxido de alumínio. Mas muitos permaneceram no abrigo temporário ou foram encaminhados para o hospital. Os casos mais graves foram levados para um hospital militar no Rio de Janeiro. Sueli de Moraes conta como foram atendidas as vítimas. Abre aspas. Tomamos comprimidos para ajudar na descontaminação interna. Também tínhamos que esfregar nossos pés, que eram as partes mais contaminadas.
não nos permitiam sair ou receber visitas, não podíamos assistir à TV, eles não queriam que soubéssemos o que estava acontecendo lá fora. Fecha aspas. De acordo com o relatório da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, a comunidade médica em Goiânia se mostrou relutante em ajudar, e o medo da contaminação se estendeu pelo estado de Goiás. Os relatos dos envolvidos dão conta de que nem os próprios médicos e enfermeiros sabiam exatamente como lidar com a situação. No total, mais de 110 mil pessoas foram examinadas e verificou-se que 249 delas tinham níveis significativos de material radioativo em seus corpos. A limpeza da área afetada pelo acidente com Césio-137 gerou 13,4 toneladas de resíduo radioativo que foram armazenadas em contêineres especiais enterrados sob uma montanha de terra e camadas de concreto e chumbo para evitar a propagação da radioatividade. O ferro velho e dezenas de casas foram demolidos. Centenas de objetos, de refrigeradores a sofás, pavimento de ruas inteiras, veículos e até mesmo árvores e animais foram destruídos e descartados como lixo nuclear. Em 1996, 5 pessoas ligadas à clínica onde havia sido abandonada a máquina de radioterapia foram condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio. A pena foi reduzida depois a serviços comunitários. O governo de Goiás passou a pagar pensões vitalícias para cerca de 250 vítimas. Posteriormente, outras 2.000 pessoas, incluindo bombeiros, motoristas e policiais que trabalharam nas unidades de emergência, também tiveram direito a esses pagamentos. O acidente ocorrido em 1987 nos abre um leque de reflexões sobre os perigos do uso do material radioativo e da energia nuclear. Além disso, também nos traz a reflexão a respeito da ignorância, não no sentido pejorativo, não como um xingamento, mas em seu sentido mais estrito, como falta de conhecimento. A ignorância levou ao episódio da histeria no cemitério e até mesmo a falta de conhecimento sobre o material prejudicou a assistência médica. Mas a falta de informação foi fatal mesmo para aquelas pessoas humildes, que primeiro entraram em contato com o Césio, e para os trabalhadores envolvidos na operação de demolição e limpeza dos resíduos. Os trabalhadores não sabiam com o que estavam lidando. Como um deles questiona no documentário O Brilho da Morte, abre aspas, a gente foi trabalhar com Césio, mas o que é Césio? Fecha aspas. Eles começaram as operações sem saber com o que estavam lidando. Só depois de alguns dias é que foram começar a usar EPIs. Os trabalhadores sobreviventes estão sofrendo até hoje por isso. Solitários, excluídos, sem dinheiro nem para comprar todos os remédios que precisam. Carregam para sempre o estigma da contaminação. E pensar que tudo isso poderia ter sido evitado se ao avistar aquele brilho na garagem Devair soubesse do que se tratava. Como ele mesmo disse antes de morrer, abre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Fecha aspas. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau.